Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso bom Deus é de conto contigo e com tua casa, protegendo vocês de todo mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Eu estava aqui refletindo, sabe, meditando na palavra aqui do Senhor, e Deus falava comigo a respeito de situações que você tem passado na sua vida, diversas, que muitas vezes, vai baixar um pouco, filho, tem te entristecido, tem feito você muitas vezes imaginar coisas, sentir sensações, e muitas vezes até achar que Deus, ele te abandonou. Deus nunca te abandonou. A Bíblia vai nos dizer lá em Isaías 49:15, que pode até uma mãe que amamenta seu filho, a não se apiedar, a deixar o seu filho, a largar ele. Mas eu, o Senhor, porventura nunca te desampararei. O Espírito Santo de Deus tem te acompanhado todos os momentos, ao você acordar, ao você sair, em tudo que você faz. Ele tem sido teu companheiro. E aqui eu estava refletindo sobre a história de Davi e Jonathan, sobre a aliança de uma amizade pura, de uma amizade sincera, que hoje em dia é raro. E muitas vezes você se pegou pensando: eu nunca imaginei que essa pessoa faria isso comigo, que essa pessoa me deixaria, sabe? Nós éramos tão amigos, nós éramos tão próximos, mas o Senhor, Ele está te dizendo: pode teu amigo, pode tua mãe, pode teu irmão, pode quem seja te deixar, eu não. E ali a Bíblia vai nos dizer que eles fizeram um pacto no versículo 14 do capítulo 20, que a bondade do Senhor estaria com eles e que diante do Senhor eles estariam fazendo ali uma prova de uma fidelidade. E a Bíblia diz que no versículo 16, que mesmo que seu pai mandasse exército caçar Davi, ele porventura, ele ia dar os meios, mas ele ia proteger. E a Bíblia diz que numa dessas caçadas, Jonathan protege Davi, ele atira flechas para alvo de longe, para que eles achassem que assim eles estavam ali, poderia ter sido Davi. Mas ele sabia onde Davi estava, ele estava a um passo à frente de Davi, mas ele sabia que Davi era um servo de Deus e que ele não podia mexer, que se porventura Deus tinha escolhido ele para ser rei no lugar do seu pai, era porque era uma escolha do Senhor. Ele não sentia raiva, rixa, nada, porque naquele tempo quem sucedia era o filho primogênito. Mas por causa da desobediência, da infidelidade de Esaú, os da sua casa, o seu filho Jonathan, ele não herdou a herança do reinado, porque o Senhor havia escolhido Davi para ficar no lugar. Ali era uma decisão do Senhor e o sacerdote da época ele tinha que ir até o lugar onde estava esse novo escolhido e ungir. Só que Davi ele teve que esperar, alguns anos para ascender na cadeira de Saul e se posicionar como rei. E quando Saul ele descobre, ele tenta caçar e matá-lo, Depois de tudo isso, das obras, de tudo que Davi tinha feito ali, porque assim que ele mata aquele gigante Golias, ele começou a ter favor aos olhos do rei, mas enfim a fama dele começou a se espalhar. E ali, depois de um tempo, Saul descobre que Deus tinha escolhido Davi para ficar no lugar dele como rei. E aí começou o ódio, A Bíblia vai falando a ânsia dele querer matar. O espírito mau a qual Satanás tinha colocado sobre ele pairava e o tempo todo fazia com que ele agisse daquela forma, Porque ele já não agia mais pelas próprias vontades, mas assim, pelo aquele espírito que estava rodeando a sua vida. Enfim,
eu fico maravilhada, porque imagina, aquele jovem ele poderia sentir raiva de Davi, sentir ciúme, né? Nossa, Deus escolheu ele, não a mim. Mas não, a Bíblia diz que ele tinha um amor verdadeiro. E o versículo 17 fala que Jonatã fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Olha que lindo! Ele amava como ele fosse seu irmão, que tudo que fosse dele seria dele, e que se um dos seus precisasse, ele ajudaria. E assim Davi assim o fez. E no capítulo 2 de 2 Samuel, lá no livro de 2 Samuel, lá vai nos dizer que mais tarde, né, Davi, né, ele sim assentou ao trono, assim como Deus tinha falado, porque Saul foi morto, né? Ali ele, Jonatã, foi caçado, eles perderam aquela guerra e ali, né, os soldados que pegaram ele mataram eles dois. E na fuga, né, todos os povos que eram protegidos por Saul, a Bíblia vai nos dizer que o filho de Jonatã, ele caiu da carroça, não se sabe, que a Bíblia não fala detalhes, mas provavelmente nessa fuga, né, a ama, a pessoa que cuidava, ou corria com ele no colo, ou então corria com ele na carroça, que como ele era filho de príncipe, provavelmente eles deveriam ter colocado ele numa carroça, né, para fugir. E ali pode ser que ele tenha caído, e ali foi aonde que acidentou-se as suas pernas e ele ficou aleijado. E ali todo o povo foi cativo, mas aí mais tarde Davi, ele, né, recupera todas aquelas pessoas e enfim, ele não acha Mefibosete, que era o filho, né, de Jonatã. Porque quando uma pessoa era pega no estado que ele estava, ali aleijado, aquela criança, ela desamparada, era como se fosse um órfão, eles eram levados por uma cidade, né, que se chamava Lodibar. E ali naquela cidade eram colocadas essas pessoas que eram órfãs, pessoas que não tinham familiares. E ali ele passa a ter cuidados, né, de uma casa de um homem, né, que o protegia. E ali ele ficou por muitos anos. Então, o que acontece? Depois de anos, Davi, ele entronizado, ele casou, teve seus filhos, teve uma vida farta, um reinado próspero. Ele lembra daquela promessa, daquele amor, de fidelidade que ele tinha com aquele amigo. E aí o Espírito Santo começa a palestrar comigo que vai existir, filho, abaixa um pouco, ele tá vendo Bob Esponja, gente, aí fica esses gritos aí. E aí ele manda procurar saber se alguém estava vivo, porque ele queria ajudar. Foi aonde que a pessoa que era responsável de cuidar de Mefibosete falou: existe sim, o filho de Jonatã, aleijado, mora lá, né, em Lodibar. Falou de uma maneira triste, de uma maneira como que não quisesse dar uma chance, uma oportunidade, porque tem gente que é assim, sabe da situação, e quando, sabe, alguém pergunta, ainda dá mal fama, né, fala mal da outra pessoa. Mas aí Deus, ele é fiel. E aí o que acontece? Ele tinha, né, ainda no sangue, ele era de uma linhagem real, mas ele se sentia nada, ninguém, porque ele foi tratado a vida inteira daquela forma. E você deve se sentir assim. Você sabe que você vem de uma linhagem real, do Deus Altíssimo, mas por situações, por adversidade da sua vida, você descrê, você se diminui devido a vozes de pessoas que muitas vezes falam coisas contigo,
ou você mesmo já descreu, já se desanimou. Mas saiba de uma coisa, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Ele está te vendo o tempo todo, Ele está contigo o tempo todo. E Ele vai ser fiel, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Você não nasceu para viver neste lugar de amargura, de ressentimento, neste lugar onde que as pessoas são tidas como nada, como ninguém. Você nasceu para reinar, você nasceu para desfrutar o melhor desta terra. E o Senhor vai fazer o Davi lembrar de você e te tirar deste lugar onde não é o lugar para você viver para sempre. Porque aí foi uma temporada de aprendizado para que você venha amadurecer, para que você tenha adquirido experiências para viver o melhor de Deus nessa terra. E aí você poder ensinar através da sua história também para outras pessoas, que mesmo quando ninguém te enxerga, o Deus Altíssimo, Ele te vê, Ele contempla a tua dor, Ele contempla o teu chorar, aquelas lágrimas que muitas vezes são retidas, que você não fala, mas que o próprio Deus, Ele enxerga e Ele vê e Ele vai, sabe, acalentar a tua alma, o teu coração, te dando uma nova chance de viver o novo, de te trazer para poder viver as grandes maravilhas, sabe, do reinado que pertence a você. Que reinado é este? Davi chama Mefibosete e ele se senta na mesa daquele rei. E o rei lhe faz lembrar do que ele falou para o seu pai. E o rei dá terras, o rei dá posses, o rei dá ouro, dá prata. E aquele menino, aleijado, ele se dá conta que ele era alguém. E diz a história da Bíblia que ele fez grandes famas e foi um menino próspero, foi muito abençoado, porque Deus tinha uma obra a fazer na vida dele. E através de tudo que ele passou, foi experiências que Deus tinha que permitir, porque a história dele sabe de quê? De esperança para muitas pessoas que às vezes estão lá no fundo do poço e acham que não tem mais jeito. Tem sim, porque Deus, Ele sabe e reconhece o valor que você tem. Amém. Eu não sei se você é o Mefibosete, eu não sei se você é o Davi, que fez alguma promessa a alguém e que Deus vai fazer você lembrar. Cumpra, faça exatamente aquilo que você falou, que você prometeu. Seja uma pessoa de palavra. E você, Mefibosete, nunca se esqueça que Deus é contigo e que Ele contempla toda a sua dor e que Ele vai realizar os desejos do teu coração. E você vai ficar como o Salmo 126, como os que sonhos. E muitas nações irão e dirão, Deus é realmente na vida dele, na vida dela. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Shalom, que Deus abençoe. Vocês se inscrevam, vão lá no YouTube, é Jéssica, com J maiúsculo, com RS, Jéssica, e Delfino com D maiúsculo. Vocês vão conseguir me achar. Aí vocês vão conseguir se inscrever. E assim que eu colocar novos vídeos, vocês vão conseguir ser notificados também. Tá bom, gente?